relação ao coronavírus, a primeira coisa é a gente não entrar em pânico. É uma infecção, ela já está aqui e nós vamos conseguir passar por isso usando todas as medidas adequadas. Além disso, a gente tem que preservar os nossos idosos, tentar fazer o isolamento domiciliar dessas pessoas, evitar contato com elas, pois elas sim são grupos susceptíveis. Para adultos jovens e crianças sem comorbidades, o quadro gripal ele costuma ser benigno, então vai ter alguns dias de febre, dor no corpo, tosse, secreção nasal, que vai se resolver espontaneamente. Nesses casos, a gente pede para que fique em casa, tome-se bastante líquidos e use analgésicos ou antitérmicos. Esse é um momento para não ter pânico e sim um momento de prevenção. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de agroecologia, a nossa primeira aula online da disciplina. Bom, vocês já estão acostumados com a nossa sistemática das aulas online, vocês tiveram aula conosco de avaliações, perícias e direito agrário, e a turma da noite também teve aula de sociologia rural. Então, vocês já estão acostumados com a sistemática das nossas aulas online. Entretanto, talvez vocês não estejam acostumados com o formato atual. Vocês viram que nas aulas anteriores nós trabalhamos sempre com 3 takes, introdução, slides e logo na sequência o encerramento. E para quem nos viu na Sociologia Rural na turma da noite, já viu este novo método da janelinha, que é este método que eu estou demonstrando para vocês, no qual nós estamos nessa janela no cantinho aqui da tela, tá? Isso nos serve para falar um pouco acerca do conteúdo que se encontra no slide, sem perder o foco da fala, para vocês poderem nos assistir trabalhando aqui junto com o conteúdo, tá? Apenas retornando para a cena inteira, agora vocês estão me vendo em tela inteira, vamos apenas colocar mais uma informação, daí a gente já começa a nossa aula, tá? Esse formato que vocês estão vendo é um formato de gravação ao vivo, tá? Então eu estou gravando esse vídeo como se eu estivesse falando com vocês ao vivo neste exato momento. Mas também é um método que nos permitirá, nas próximas aulas, trabalhar do modo ao vivo mesmo, tá? Por meio do YouTube Live. Quando isso acontecer, nós vamos mandar o link para vocês no grupo do WhatsApp ou ainda no nosso estúdio Unicesumar, e por lá vocês vão poder nos assistir ao vivo, claro, com um pequeno delay. Esse delay geralmente dura de 3 até 5 segundos. Quando eu falo delay, eu estou falando aqui, só que a imagem e o som demoram um pouquinho para chegar onde você se encontra. Então pode não ser exatamente ao vivo, mas com certeza nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo, tá bom? Isso, quando acontecer, eu vou avisar vocês. E claro, quando for a live do YouTube, bem no canto direito da sua tela, nós temos o quadro de chat, que vocês, ao assistirem a aula, poderão interagir conosco por meio dos comentários. Pode mandar um oi, pode mandar um salve, pode falar com a gente sobre o conteúdo da aula, tirar suas dúvidas, fica bem mais interativo, tá? Por enquanto, nós estamos nos acostumando com essa ferramenta e essa aula que você está assistindo, então, é gravada, tá certo? Vamos dar continuidade, então, à nossa disciplina de agroecologia, apenas fazendo uma rememoração daquilo que nós estávamos discutindo em aula. Nós discutimos, basicamente, o histórico da agroecologia. A agroecologia, que na verdade, conceitualmente falando, ela passou a ser avaliada no mundo no início do século XX, só que no Brasil, mais especificamente, nós percebemos que a agroecologia ela demorou bem mais para se tornar um conceito avaliado, um conceito estudado pelas academias, né, pelas universidades. Algo que somente aconteceu a partir do finzinho da década de 1970, princípio da década de 1980, de maneira concorrente, quando eu falo concorrente, de maneira conjunta, às discussões dos movimentos sociais. Nós vimos na sala de aula, inclusive, que a partir dos anos 80, nós tivemos a formação do movimento de agricultura alternativa. Só que este nome alternativo, a depender da contextualização, não gerava bons frutos, não gerava bons resultados para a agroecologia como um todo. A agroecologia era tida como algo fora de um contexto tecnológico, um contexto atrasado, inclusive. E é um contexto, uma visão extremamente pejorativa. Nós sabemos que
as tecnologias utilizadas na agroecologia são tão tecnologias quanto aquelas que são utilizadas no modelo convencional. E quando nós falamos sobre ser tão tecnologia quanto, significa dizer que nós estamos avaliando as técnicas diante da sua forma de ser executada. Aliás, a terminologia tecnologia significa exatamente isso: o estudo da arte, o estudo do saber fazer. Levando-se isso em consideração, o saber fazer da agroecologia tem tanto valor quanto o saber fazer da agricultura convencional. Entretanto, se são tecnologias mais evoluídas, se são tecnologias mais atrasadas, cada tecnologia é aplicada a um contexto diferente, a uma realidade diferente. E nós, claro, devemos avaliar qual é o valor de cada tecnologia para aplicá-las dentro de um contexto adequado. Bom, além disso, nós conversamos sobre os Encontros Nacionais de Agricultura Alternativa, 1981 em Curitiba, 1984 em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e um terceiro, que na verdade os historiadores, alguns concordam, outros discordam, uma vez que em 1987 no Recife começou a se perceber uma certa desagregação da movimentação daqueles que defendiam a agricultura alternativa, agora sim chamada de agroecologia. No entanto, o mais importante é que nós migramos para a década de 1990 e a partir dessa migração, os conceitos passaram a ser estudados com um pouco mais de profundidade. Na agroecologia, nós podemos inferir que os conhecimentos utilizados eles são bastante embasados na questão tácita, na questão empírica, nos conhecimentos, experiências e vivências dos produtores rurais. E estes são extremamente sábios. Eles reconhecem, por exemplo, que uma determinada planta ela pode ser capaz de exalar um aroma que afugenta insetos que podem ser predadores de outras plantas. É por isso, por exemplo, que quando nós vamos numa horta comunitária, ou até mesmo numa propriedade agroecológica, nós percebemos pés de alface sistematizados de uma forma bastante diferente de uma propriedade convencional. Na propriedade convencional, quando você chega, os canteiros eles possuem linhas e colunas totalmente preenchidas pela alface, quase como se fosse uma monocultura. Quando você vai para uma propriedade agroecológica, a ordem da imposição das plantas segue uma certa aleatoriedade, ou seja, nós percebemos que as plantas de alface elas são intercaladas com outras plantas aromáticas, com outras plantas que podem trazer algum benefício para a cultura da alface, exatamente nesse sentido de afugentar insetos, por exemplo. Então é bem interessante que a gente faça essa menção que os saberes ligados à agroecologia são saberes tradicionais que na atualidade, graças às atuais políticas públicas, evidenciou-se um desenvolvimento até mesmo científico de tais conceitos. E tanto isso é verdade, pessoal, que no Brasil nós temos uma diversidade de universidades, centros universitários e afins ofertando cursos de pós-graduação em nível de mestrado, que é o nível stricto sensu, profissional, ou até mesmo em nível lato sensu, uma especialização em agroecologia. E também, logicamente, nós não devemos nos esquecer dos cursos superiores de tecnologia em agroecologia. Temos vários espalhados pelo Brasil, o que significa dizer que hoje, finalmente, a agroecologia se tornou uma ciência desenvolvida, parametrizada, o conhecimento ele ainda está muito ligado às experiências tácitas, às experiências empíricas dos agricultores. Entretanto, aos pouquinhos, essas experiências vão se transformando em conhecimento científico. Vocês se lembram do exemplo que eu dei na sala de aula, o exemplo do livro do Paulo Freire, Extensão e Comunicação? Aliás, eu sugiro que vocês leiam esse material sempre, tá? Não é nada com relação a ideologias, ok? A gente não está discutindo aqui ideologias, ideologia de esquerda, ideologia de direita. Nós queremos trabalhar o academicismo em cima do assunto, tá? E o exemplo que o Paulo Freire deu nesse material foi bastante propício quando ele falou sobre uma lagarta que havia sido crucificada em uma propriedade rural do Nordeste brasileiro. O extensionista que se dirigiu até essa propriedade desdenhou, achou que aquilo não tinha cabimento, porque não cabia realmente no conhecimento científico, nunca havia sido testado, ninguém nunca ouvira falar, não tinha estatística por trás disso. Então,
Pelo fato desse conhecimento empírico do produtor não ter sido validado pela ciência, houve um desdém. Só que hoje nós sabemos que justamente este conceito, ele virou conhecimento científico. E tanto é que hoje uma série de produtores rurais, eles se utilizam do fato de matar as lagartas desfolhadoras e fazer um mix com elas dentro de um liquidificador ou simplesmente por simples maceração e aplicando esse macerado sobre as plantas. Uma vez que os insetos, ao sentirem aquele feromônio, aquele odor, aquele aroma, eles não se aproximam das plantas porque notam uma situação de perigo naquela ocasião, né, naquele quadro. Então, podemos dizer que na atualidade a agroecologia ganhou ares de ciência, trabalhando a cientificação ou a academicização dos conceitos tácitos, dos conceitos empíricos. E, inclusive, uma outra importância que eu acho bastante fundamental tem a ver com as próprias políticas públicas. E, aliás, eu até dou a dica para vocês aqui neste momento, por favor, estudem a política pública relacionada ao Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Eu vou disponibilizar esses textos no fórum do estúdio, na forma de links. Baixem esses materiais e procedam à leitura. Isso é muito importante para vocês reconhecerem o que está sendo feito na atualidade em termos mesmo de legislação. Como que o Brasil lida com a agroecologia e com a produção orgânica? E de que maneira essa política pública ela pode ser compreendida também como uma política afirmativa? Lembrem-se, boa parte das políticas públicas desenvolvidas para a agricultura patronal foram desenvolvidas ao longo das décadas de 50, 60, 70 e 80. Aqui nós estamos falando até de um contexto ligado a direito agrário, ok? Porém, as políticas públicas que foram trabalhadas no contexto da agricultura familiar e da agricultura agroecológica, elas vieram tão somente na década entre 2000 e 2010. Importantíssimo salientar isso, ela veio depois. Portanto, elas têm caráter afirmativo, um caráter que serve para a inclusão social e produtiva destes produtores rurais. E hoje nós podemos dizer que não somente a PNAPO e a PLANAPO, que são as duas políticas que eu falei há pouco, né? Mas nós temos todo um rol de políticas públicas que auxilia no desenvolvimento dos produtores agroecológicos e dos produtores orgânicos. Por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, ou o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e os estados também fazendo políticas próprias. Aqui no Paraná, para vocês terem uma ideia, se trata do único estado que tem um programa público de certificação de produtos orgânicos, que é o Programa Paraná Mais Orgânico, que eu comentei na sala de aula com vocês. Neste caso, a certificação é fornecida gratuitamente aos produtores que convertem o seu sistema de produção de convencionais para orgânicos. A certificação, se ela for feita de maneira auditada e por um instituto particular, custa muito caro. De repente você está pagando entre 10 mil e 40 mil, dependendo, logicamente, da dimensão do seu sistema, dos níveis de conversão. No Paraná, pelo menos no que tange ao Tecpar, que é o Instituto de Tecnologia do Paraná, e também ao conjunto das universidades públicas do estado do Paraná, essa certificação sai gratuitamente, o processo de assistência técnica também sai gratuitamente, ok? Então hoje nós temos, além da cientificação da agroecologia, nós temos todo um programa de apoio à agroecologia e à agricultura orgânica que nunca foi visto na história do nosso país, tá certo? Bom, este é o nosso primeiro trecho de aula, tá? Vamos agora adentrar, uma vez finalizada essa parte do histórico, uma vez que vocês compreenderam toda essa situação ligada ao desenvolvimento da agroecologia até os dias atuais, está na hora da gente conversar um pouquinho sobre ecologia e os conceitos básicos sobre a ecologia. Agora vocês estão me vendo aqui no quadrinho, estão percebendo? E a nossa temática, deste lado aqui, agroecologia. E vamos à frente no nosso próximo slide. Nós estamos falando sobre os conceitos básicos sobre ecologia. Bom, podemos afirmar para vocês o seguinte, né? A agroecologia é a aplicação dos princípios da ecologia dentro da produção agropecuária. Espero que todos vocês concordem com isso, espero que todos vocês verifiquem isso como algo verdadeiro, não é? E é importante salientar também
que a agroecologia, ela, além de inserir os conceitos da ecologia em si, ela prioriza muito por sistemas em homeostase. Ela prioriza muito o uso de todos os conceitos que nos permitem evidenciar a questão da sobrevivência das espécies em harmonia e em equilíbrio. É isso que faz, por exemplo, com que as plantas sejam produzidas mesmo com a presença daquilo que nós chamaríamos de pragas ou até mesmo de patógenos, que não seriam suportados no sistema convencional e até mesmo eles não seriam vistos nesse sistema porque os próprios produtores, ao identificar um sinalzinho de fungo, um sinalzinho de bactéria ou até mesmo a presença de uma praga, ele já aciona todo o sistema de manejo e controle para eliminar aquela praga daquele local. A ideia da agroecologia não é exatamente essa. A ideia da agroecologia é fazer com que o ambiente tenha um equilíbrio em suas cadeias tróficas, tróficas com F, né? Permitindo com que estes indivíduos, que são considerados como insetos praga, ou até mesmo as bactérias ou os fungos, estejam presentes no ambiente, todavia de uma forma bastante equilibrada, de uma forma parcimoniosa, de uma forma que o próprio ambiente dê conta de controlar estes indivíduos que podem causar algum tipo de malefício para as plantas, não é? Isso é importante colocar. Claro, existem certas situações onde a própria natureza, pelo desequilíbrio qual ela se encontra, não permite com que esse controle seja efetivo. Fato. Eis então que a partir desse momento, o agroecólogo, o engenheiro agrônomo que cuida da área de agroecologia, ele estabelece algumas das práticas, algumas das técnicas mais conhecidas para nós proporcionarmos o controle. Por exemplo, se eu tenho uma superpopulação de pulgões na cultura do alface, poxa, eu preciso de alguma maneira suprimir parte dessa população. Não eliminar tudo, mas suprimir. Então eu tenho que me utilizar de algumas caudas que possuem o princípio ativo, até mesmo o princípio alelopático, que afugenta tais seres. E assim a planta do alface consegue dar conta do recado, sendo produzida até o final. Da mesma maneira, se nós pensarmos no controle de plantas daninhas, né? Se nós temos uma tiririca, se nós temos talvez uma guanchuma, um capim-pé de galinha e um canteiro de hortaliças, eu posso muito bem me utilizar de plantas consorciadas com o alface para fazer com que estas plantinhas consorciadas elas exudem compostos alelopáticos, que são compostos advindos do metabolismo das plantas, que se comunicam com os outros seres de modo positivo ou negativo. Positivo no sentido de auxiliar no seu crescimento. Negativo no sentido de repelir o crescimento, de repelir os seres, né? Então, vamos dizer, eu vou plantar uma determinada planta consorciada com o alface que iniba a germinação das sementes do capim-pé de galinha. Ótimo! Fiz o meu controle, me utilizando de um conhecimento prévio, ou científico ou empírico, o qual eu conheço exatamente a forma como eu vou controlar determinada praga, determinada doença ou determinada planta daninha, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de percalço, acima de tudo, sem nos utilizarmos de controles de choque, que são os controles químicos convencionais, a exemplo do uso de inseticidas, herbicidas ou fungicidas. Porém, vamos falar sobre ecologia e os conceitos agora se encontram na tela de vocês. Ali nós estamos percebendo o conceito básico de indivíduo, de espécie, de população, de comunidade, de ecossistema ou biosfera, tá? Vamos ali primeiro para o conceito de indivíduo. O indivíduo está um pouco coberto ali pelo meu quadro, mas eu traduzo para vocês. O indivíduo é o quê? O exemplar de uma espécie qualquer que constitui uma unidade distinta. Então, você que está me assistindo é um indivíduo da espécie humana, da espécie Homo sapiens sapiens, correto? Um conceito bem claro para vocês. Espécie, o que é a espécie? Conjunto de indivíduos muito semelhantes entre si e aos seus ancestrais que se entrecruzam naturalmente, produzindo descendentes férteis. Então, você é um indivíduo da espécie Homo sapiens sapiens, ok? Nós temos outros indivíduos, por exemplo, se nós pensarmos
no nosso grupo de estudantes, na nossa turma, você é um indivíduo, a turma tem outros indivíduos que são pertencentes à mesma espécie, tá bom? População, conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam uma determinada área num determinado período de tempo. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que se nós considerarmos aqui o município de Maringá, todos os indivíduos que pertencem à espécie Homo sapiens sapiens fazem parte de uma população. Justo e simples assim, tá? Comunidade ou biocenose. Vamos ao entendimento do que ela é, né? Conjunto de populações diferentes, olha que importante, que coexistem em determinada região, interagindo direto ou indiretamente umas com as outras. Muito interessante isso, pessoal. Se nós pensarmos novamente no exemplo do município de Maringá, nós temos a população dos seres humanos, mas nós podemos ter a população, por exemplo, dos pássaros, a população de árvores, claro, de uma mesma espécie, né? A população de capixinguis, a população de aroeiras, a população de cedros, isso em termos de árvores, né? Aí nós temos a população de cães, de gatos, etc. Quando nós falamos sobre comunidade ou biocenose, significa dizer que todas essas distintas populações coexistem no mesmo espaço. E esse espaço ele pode ser determinado, por exemplo, desse modo geográfico que eu havia falado para vocês, que é um modo de município, ou ainda nós podemos falar a respeito de um ambiente definido por uma qualificação específica. Então nós podemos dizer que a biocenose do ambiente terrestre é formado pelas espécies terrestres, pelas populações de espécies terrestres e até mesmo aquelas que voam, né, as aves. Agora, quando a gente observa, por exemplo, um ambiente lacustre, lagos, ou ambiente marítimo, ou ambiente fluvial, que é o de rios, nós podemos falar sobre a biocenose daquele ambiente em específico, formado pelas várias populações de peixes, de algas, se nós estivermos falando do mar, de crustáceos, e de outros variados animais, de outras variáveis espécies e outras variadas populações, tá bom? E por fim, nós temos o conceito de ecossistema e o conceito de biosfera. O que é o ecossistema? Conjunto formado pela comunidade, meio biótico, e o ambiente físico, meio abiótico. Então nós podemos falar que um ecossistema é uma lagoa, um ecossistema é um deserto, é uma floresta, ok? Se confunde um pouco com a ideia de ambiente que nós falamos um pouquinho no exemplo anterior, tá? E quando a gente fala sobre biosfera, a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, que corresponde à porção de terra onde existe vida. Então, podemos dizer que a biosfera é praticamente um elemento que contém toda a biodiversidade, que contém todas as populações, que contém todos os ecossistemas. Então, aqui nós estamos falando em um nível macro, não é? Agora, vocês podem estar se perguntando, mas professor, por que a gente está conversando sobre esse assunto em específico, se o tema é agroecologia? Pois bem, a agroecologia considera essa situação que vocês estão vendo na tela, considera todas as relações existentes, especialmente ali na comunidade ou na biocenose. Coisa que uma agricultura convencional às vezes não estuda, às vezes não avalia. Então a gente pode dizer que a agroecologia ela tende a ser mais sustentável nas suas ações porque nós conhecemos exatamente o comportamento de cada população e a relação existente entre as diferentes populações. Por isso que nós podemos ter um equilíbrio, por exemplo, da presença de pragas, da presença de doenças, porque a gente sabe que no ambiente existem populações de inimigos naturais que, a exemplo de um grande amigo meu, ele dizia, são os amigos naturais. Esses tais amigos naturais, que são os predadores, eles vão controlar as pragas e as doenças. A gente sabe dessas interações. E, acima de tudo, se a gente percebe que essas populações estão desequilibradas, aí que entra a nossa mão, no sentido de manejar o ambiente, manejar as populações para aumentar a frequência daqueles que seriam os nossos inimigos naturais. Por exemplo, se nós trabalhamos com o controle biológico de uma determinada praga, a gente percebe que a praga em si, ela está predando demasiadamente aquele alimento que nós estamos produzindo. Isso fica claro, né? Agora, se por acaso eu percebo isso e vou adotar a linha agroecológica, eu vou inserir naquele ambiente um número maior de inimigos naturais.
que sejam específicos para o controle daquela população de praga. Estão percebendo? Então aqui a gente pensa muito mais no ambiente, nas relações tróficas. É muito mais sistêmico do que simplesmente pensar, poxa, tem a praga, vamos aplicar o controle químico. Por mais que vocês tenham compreendido nas aulas lá com o professor Edson, nas aulas de introdução à agronomia ou agritech, né, inovações, que o Brasil ele ocupa a 6ª posição dentre os maiores consumidores de agrotóxicos. A gente poderia descer mais ainda nessa classificação se a gente pensasse na agroecologia. Fora todos os benefícios que a agroecologia possui, no sentido de ampliar a nossa saúde. Afinal, eu não estou me utilizando de um composto químico sintético que pode gerar um resíduo, e esse resíduo ele é absorvido pelo nosso corpo. No nosso corpo ele é biodegradado e pode virar um radical livre. Lógico, isso numa possibilidade pequena, mas boa parte dos agrotóxicos tem efeito cumulativo. E na medida em que nós os ingerimos, melhor dizendo, eles vão se acumulando no nosso organismo, principalmente nas células adiposas. E quando a gente vai ficando mais velho, a tendência é que as nossas células adiposas diminuam em volume. A gente até emagrece, dependendo do caso. Aí é que os radicais livres podem ser liberados, e os radicais livres são uma verdadeira bomba relógio, porque eles são moléculas muito ativas, que podem atingir o nosso DNA, desconfigurando o nosso DNA, promovendo inclusive uma multiplicação celular exacerbada. Aí vocês já viram, né? Podemos ter tumores, podemos ter a leucemia, que é um caso bastante averiguado na ciência, dentre outros problemas de saúde, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho. Em termos de conceitos básicos, ainda nós temos o habitat, o nicho ecológico e o bioma, tá bom? Habitat, o local onde o indivíduo ou a espécie pode ser encontrado, corresponde a seu endereço no ecossistema onde vive. Nós podemos falar assim, o habitat do ser humano. Nós não temos um habitat definido, é bem verdade, nós somos mais cosmopolitas. No entanto, se a gente começar a parar para pensar na questão da nossa sobrevivência no habitat aquático, por exemplo, a gente não conseguiria sobreviver porque nós não somos adaptados a isso, correto? Nicho ecológico, papel desempenhado pelo organismo no ecossistema, define um modo de vida único e particular que cada espécie explora no habitat. Como eu falei para vocês, nossa espécie é uma espécie cosmopolita, omnívora. Nós nos alimentamos praticamente de tudo. Então, o nosso hábito no ambiente geralmente é se apresentar dentro das cadeias tróficas nos níveis mais elevados. Então, a gente predomina, entre aspas, sobre as demais espécies. Ecótone, região de transição entre dois ecossistemas, apresenta grande biodiversidade. Pessoal, nós estamos no ecótone, aqui em Maringá, né? Nós temos, na verdade, em termos climáticos, né? Nós estamos numa zona de transição do clima tropical para o clima subtropical. E aqui nós temos uma formação florestal que apresenta uma das maiores biodiversidades do mundo, que é a Mata Atlântica. Nós estamos com resíduos de Mata Atlântica aqui na nossa região. Isso forma um ecótone. E o bioma, conjunto dos ecossistemas com características relativamente uniformes de clima, solo, fauna e flora. Exemplo, nós temos aqui no Brasil o Cerrado, o bioma do Cerrado, o bioma da Mata Atlântica, o bioma da Caatinga e o bioma dos Pampas, tá bom? Claro que dentro de cada bioma nós podemos ter os ecótones. Por exemplo, como eu falei para vocês, nós estamos no ecótone, né? O nosso bioma aqui de Maringá é um bioma tipicamente de Mata Atlântica, só que a gente percebe algumas formações de cerrado. E quanto mais ao norte nós vamos, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, nós estamos chegando no cerrado. Então, é uma região de altíssima biodiversidade, onde as populações do cerrado entram em contato com as populações da Mata Atlântica, correto? Vamos adiante, mais um pouquinho para vocês. Então, nós temos também os níveis de organização. Temos ali o nosso gráfico na tela, é importante que vocês gravem essas informações. Nós partimos de um nível bem microscópico, lá dos átomos, e podemos chegar na biosfera, que seria o macro dentro do conceito da ecologia. Então nós temos os átomos, nós temos as moléculas, na sequência as organelas formam as células formam os tecidos formam os órgãos, logo na sequência temos os sistemas, os organismos enquanto indivíduos, ok? As populações, que são o conjunto de indivíduos da mesma espécie,
A comunidade, que é o conjunto das mais distintas populações em um determinado habitat, o ecossistema e o conjunto dos ecossistemas formando a biosfera. Lembrando que um pouco abaixo da biosfera nós temos os biomas, tá? Então funciona geralmente nesta situação. E aqui no diagrama vocês estão vendo que população interage com comunidade, comunidade interage com ecossistema, ecossistema interage com biosfera, e essa interação é a interação equilibrada que nós falamos. Lembra do exemplo da praga? Se eu tiver uma população muito grande de insetos praga, eu vou ter que interagir na comunidade, inserindo uma outra população de inimigos naturais para controlar a população do inseto praga. Esse é o conceito básico ligado à ecologia, a equilíbrio populacional, equilíbrio homeostático no ambiente e também a própria agroecologia como um todo. A ecologia inserida no contexto da agroecologia, tá certo? E em termos do estudo das populações, a agroecologia e a própria ecologia cuidam também daquilo que nós chamamos da densidade populacional, que nada mais é do que o número de indivíduos de uma mesma espécie que vive numa determinada área ou volume. Habitats aquáticos, né? Neste caso, teríamos um número de indivíduos de uma mesma população, quanto maior, maior será a densidade dessa população. Então nós podemos ver ali no nosso diagrama, vejam só, a densidade populacional é igual ao número de indivíduos por área, ok? Podemos dizer, por exemplo, que a nossa densidade populacional é x habitantes por quilômetro quadrado, perfeito? Agora, se nós pensarmos no seguinte, né? Quanto maior for o número de indivíduos numa área, a densidade populacional tende a aumentar. Quanto menor for o número de indivíduos numa determinada área, a densidade tende a decair. Agora, vocês estão vendo ali que as setas estão com cores diferentes, mas elas não indicam uma questão ligada a serem inversamente proporcionais, não é nada disso. Vocês estão vendo que aquelas setas, duas estão em vermelho, outras duas estão em azul. As que estão em vermelho indicam um aumento de densidade populacional. O que aumenta a população? A taxa de natalidade e a taxa de imigração. Nós podemos sim ter indivíduos de uma mesma espécie que estão vivendo, por exemplo, em outro ecossistema. E se eles chegam aqui na nossa região, eles podem aumentar a nossa taxa, ou melhor, a nossa densidade. Enquanto que a taxa de imigração, ela pode ser maior ou menor a depender da ação humana, tá? Com relação a número de indivíduos, área ou volume, etc., o que reduz a densidade populacional é justamente a taxa de mortalidade e a taxa de imigração também, tá? Quanto menos imigram, menos densidade populacional nós temos. E para a gente poder dar andamento, aqui nós temos, dentro do que tange ao estudo das populações, esse gráfico é bem interessante, porque ele mostra para nós o potencial logarítmico de crescimento das populações, ou melhor, potencial logarítmico, para ficar mais clara aqui a pronúncia, né? As pessoas, ou os indivíduos, melhor dizendo, de uma determinada população, se não houver limitação nenhuma no meio, eles vão crescer absurdamente. Assim como é o caso de número de pessoas que estão afetadas por Covid-19. Lembram daquele gráfico do pico, né? A tendência é que, se não houvesse limitações de recursos, a população cresceria infinitamente nessa taxa que vocês estão vendo. No entanto, não é isso que acontece. Nós temos um limitante no ambiente. E esses limitantes é que nós devemos conhecer para controlar, por exemplo, aquela espécie de praga que se encontra numa determinada planta, para controlar uma doença que se encontra numa determinada planta. E quem trabalha com agroecologia sabe exatamente quais são os fatores que podem limitar o crescimento populacional de um fungo que pode promover uma doença numa determinada cultura. Olha que interessante, né? Então nós temos ali, todas as populações têm potencial para crescer, entretanto, crescem de acordo com a sua limitação, né? A limitação do ambiente. Que é isso que vocês estão vendo ali no nosso item B, no nosso gráfico. Nós temos uma curva de potencial biótico que ela se encontra, até aqui vamos ilustrar para vocês, ó, em preto, se não tivesse nenhum tipo de limitação, ok? E aqui em vermelho é a curva de crescimento real, ou seja, aqui eu tenho a limitação do ambiente
achurado em verde mais escuro, que vai determinar quanta população vai crescer naquele determinado momento. O que o agroecólogo tem que fazer? O que o engenheiro agrônomo tem que fazer? Ele tem que trabalhar os elementos de resistência do meio para aquelas espécies que podem crescer potencialmente. E em termos de fatores ambientais que podem, então, interferir nesse crescimento populacional, tem a questão dos elementos abióticos, por exemplo, a disponibilidade de água, a disponibilidade do próprio espaço, um clima, a disponibilidade de nutrientes, etc. E com relação aos elementos bióticos, as relações de predação, competição, as doenças, a alimentação e etc. Tá? Então são esses fatores que mais interferem nesse processo de resistência do meio, geram essa resistência do meio para o crescimento das populações não ser infinito, né? Não ser potencialmente infinito da forma como nós estamos observando, tá bom? Pessoal, com base nisso, nós vamos finalizar a nossa aula aqui, levando-se em consideração que o tempo da aula já ultrapassou um pouquinho o nosso limite de 30 minutos, né? São muitas informações que nós discutimos, de modo que na nossa próxima aula a gente vai continuar discutindo sobre a base da ecologia, para vocês entenderem os outros conceitos que são importantes de serem considerados dentro da agroecologia, e logo na sequência a gente já vai começar a demonstrar algumas práticas agroecológicas para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixo a vocês o meu fraterno abraço e espero vocês lá no fórum para a gente discutir um pouquinho sobre esses conteúdos, tá bom? Até lá. Tchau, tchau.